2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Depois nós vamos fazer a leitura no capítulo 3 e no 18. À medida que você for encontrando, puder ficar sobre os seus pés, eu acredito que todo mundo está descansado, né? Às vezes a gente chega, né, irmãos, na igreja, a gente fica assim, cansado, né, irmãos? Está adorando, parece que está longe, irmãos. Olha, dê o seu melhor para Deus, amém? Dê o seu melhor para o Senhor. A semana está começando, né? E é um tempo de nós renovarmos a nossa força no Senhor. Quando a gente está no nosso trabalho, a gente dá o quê? O nosso melhor. A Bíblia fala que tudo que a gente for fazer, façamos como a gente estivesse fazendo para Deus. A gente está no nosso trabalho, a gente dá o nosso melhor, né? A gente está na nossa família, a gente dá o nosso melhor, né? E quando a gente está aqui louvando o Senhor, irmãos, aí que a gente tem que dar o nosso melhor mesmo, que é para Ele, irmãos. O culto é para o Senhor, né? Então eleva o seu pensamento a Deus, né? Entregue o seu coração a Ele, né? Celebre, sabe, queridos, cure, né? Se alegre, porque esse é o tempo, irmãos, de nós conhecermos o coração de Deus. Amém? Esse é o tempo de conhecer o coração de Deus. Quantas vezes eu cheguei nesse lugar cansado e saí daqui renovado, amém? Por quê? Porque nós estamos aqui por causa da presença dele. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo vai dizer assim: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para eles certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação for glorioso, por mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu estava levantado na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando ali de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.
Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Feche os seus olhos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa é a tua palavra. Fique à vontade, Jesus, para ministrar em nós. Fique à vontade para ministrar ao nosso coração. Ministra ao nosso coração, Espírito Santo. Nós queremos ouvir sua voz. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Que cessem todas as vozes que não seja a sua voz. Nós queremos te ouvir, Deus. Nós queremos ser participantes do teu Evangelho. Nós queremos ser tocados pela tua glória. Nós queremos ser alcançados pelo teu poder. Fique à vontade, Jesus. Fique à vontade, Deus. Ministra o nosso coração. Fala assim, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Fale comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre refletindo a glória de Deus. Fala assim, refletindo a glória de Deus. Essa passagem que nós lemos, irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é obviamente, carta escrita pelo próprio apóstolo Paulo, provavelmente em torno de 55 anos depois de Cristo, e obviamente ela é parte do Novo Testamento. E essa carta é uma das cartas consideradas autobiográficas do apóstolo Paulo. Ele fala muito sobre o ministério que Deus o havia entregado a ele. E ele aborda muitos temas, irmãos, diversos temas, incluindo a sua relação com a comunidade de Corinto. Ele fala sobre também a defesa do seu apostolado, questões sobre sofrimento, sobre conforto e também generosidade. É interessante, irmãos, que no contexto dessa carta, a gente vai entender que Paulo, quando você lê 1 Coríntios e 2 Coríntios, e chega nesse texto aqui, olha, nós vamos entender que Paulo havia fundado a igreja de Corinto durante a sua segunda viagem missionária, que está lá em Atos capítulo 18, nós vamos ver. Após uma série de problemas e divisões da comunidade, ele enviou a primeira carta aos Coríntios para lidar com questões como moralidade, unidade, práticas e também adoração. Mas aqui, irmãos, nessa carta propriamente falando, ele resolve dar uma resposta sobre conflitos e críticas, porque eles estavam questionando o apostolado do apóstolo Paulo. Ele também resolve, dentro dessa carta, estou só resumindo, falar sobre o ministério da reconciliação do próprio Deus através de Cristo. Mas ele também fala sobre a generosidade. Ele fala de uma forma geral, ele faz uma defesa do seu apostolado. E é nesse ponto que nós chegamos em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, aonde, agora sim eu começo a pregar, irmãos, aonde ele fala assim, olha, acompanha comigo, por favor, na sua vida. Acompanhe comigo, irmãos. Versículo 14.
Graças a Deus que sempre nos faz ter uma fé em Cristo por meio de nós. Manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiros de vida para a vida, para essas coisas, quem é irmão? Versículo 17 vai dizer: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então aqui, no versículo 14 ao 17, o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi levantado para falar de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus, ele está falando. Paulo aqui estava falando, irmãos, sobre a diferença que havia entre aquelas pessoas que estavam se levantando contra ele na sua ausência. E essa diferença entre ele que foi levantado para pregar o Evangelho com sinceridade. E aqui eu quero fazer, irmãos, uma observação, trazendo para os dias de hoje. Tome cuidado, irmãos, com os falsificadores da fé. Tome cuidado, irmãos, com aqueles que ainda hoje têm se levantado para se falsificar, entre aspas, o Evangelho. E quantas pessoas, quantos excessos nós temos visto, irmãos, nesses dias de hoje. Pessoas falando que estão pregando o Evangelho, mas estão fazendo desserviço ao Evangelho. Aqui, irmãos, a palavra de Deus, como dizia Billy Graham, ela é mais atual do que um jornal que vai sair no dia de amanhã. E se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus 24, versículo 11, nós vamos ver Jesus Cristo falando que no final dos tempos se levantaria falsos profetas. Tome cuidado com os falsos profetas. Jesus vai dizer. O próprio apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 ao 5. Ele vai dizer, irmãos, que 2 Timóteo 4, 3 ao 5. A Bíblia vai dizer: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas sendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviando os ouvidos da verdade. Olha isso, irmãos, desviando o ouvido da verdade. Se essas pessoas estão desviando o ouvido da verdade, elas estão dando os ouvidos ao quê? Ao que é mentira, ao que é falso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, voltando às fábulas. É o que mais a gente tem visto, irmãos. Fábulas, contos de fábulas. E ele está dizendo, olha, mas tu seja sóbrio em tudo. Fale para o seu irmão que está do seu lado, seja sóbrio em tudo. E ele vai dizer, irmãos, olha, sobre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Se você der ouvido para a verdade, olha isso, irmãos, se você der ouvido para aquilo que é mentira, você não vai precisar se preocupar com isso. Você não vai passar pelo crivo de sofrer aflições. O evangelho da facilidade não vai te levar a sofrer aflições. Não vai, irmãos. Mas quando você ouve e compreende, a palavra compreender quer dizer trazer para dentro. Quando você ouve e compreende o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, você em algum momento vai sofrer aflições. Paulo escreveu essa carta poucos dias antes de ser morto em Roma. Sobre as aflições, Timóteo,
aflições. Ele está dizendo a obra de um evangelista. O que o evangelista faz, irmãos? Prega o evangelho. O evangelista faz, compartilha as boas novas. De certo modo, nós precisamos entender algo: que todos nós fomos chamados a pregar o evangelho. Todos nós, irmãos, fomos chamados para viver pelo evangelho. Todos nós fomos chamados para ser transformados pelo evangelho. Sofre as aflições, cumpra a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Mas voltando lá, irmãos, em 2 Coríntios, Paulo estava dizendo: olha, tome cuidado com os falsificadores da fé. Esses que estão aí em Coríntios, duvidando da minha vida com Deus, duvidando da minha apostolicidade. Eu sei que eu não ia conseguir falar isso, não. Duvidando do encargo que o próprio Cristo me deu no caminho de Damasco. Essas pessoas são falsas. Elas não estão pregando o evangelho que nos foi passado. E ainda hoje, ainda tem pessoas, irmãos, que estão vivendo dessa forma. Agora, enquanto há alguém pregando um falso evangelho, existe aqueles que estão dando ouvido. Paulo disse a Timóteo: não dê ouvido para eles. Não empresta o seu ouvido para eles. Agora no versículo 1, irmãos, ele vai dizer: olha, porventura, no capítulo 3, porventura, começamos outra vez a louvar a nós mesmos. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Olha isso. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Agora entenda algo: por que Paulo está falando isso? Porque era muito comum na cultura judaica, quando um viajante ia percorrer um caminho longo, fazer uma viagem, ele levava uma carta de recomendação, para que quando ele chegasse em um determinado local e precisasse repousar em uma casa, ele entregava aquela carta de recomendação, e aquele senhor que havia o recomendado, a palavra do Senhor naquela carta era mais importante do que a própria palavra do viajante. E assim, uma porta se abria para ele repousar durante a noite. Isso também era muito comum na cultura greco-romana, aonde o Senhor enviava o seu servo e enviava com ele uma carta de recomendação. Com aquela carta, aquelas pessoas conseguiam um lugar para si. Agora, por isso que Paulo vem dizer isso. Paulo está dizendo: olha, nessa jornada que você está inserido, que eu estou inserido, nós não precisamos de cartas de recomendação, porque hoje a recomendação que eu falo sobre vocês é o próprio Cristo que habita em vocês. Porque vocês são as cartas. E é tão interessante, irmãos, que no final, no versículo 3, ele vai dizer: olha, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Fala assim: não em tábuas de pedra, mas no coração.
Olha isso, irmãos. Paulo está lembrando de Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 24, versículo 12, aonde a Bíblia vai dizer o seguinte, irmãos, que Deus entregou a lei escrita em tábuas. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dá-te ele as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Agora Paulo está dizendo aos coríntios: olha, vocês são cartas lidas pelos homens, mas agora essa escrita que foi colocada não está em tábuas de pedras, mas no coração de carne. E essa é a vontade de Deus, irmãos. Essa sempre foi a vontade de Deus, de que as suas palavras fossem colocadas dentro de nós. Entende, Fernando? As palavras de Deus fossem depositadas no nosso coração. Irmãos, abra sua Bíblia em Deuteronômio 30, versículo 6. Vai fazer sentido para você. Deuteronômio 36. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua semente, para amares o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Mas olha no versículo 11. Porque esse mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que façamos. Nem tampouco está além do mar para dizer: quem passará por nós além do mar para que nos traga e nos faça ouvir para que façamos. Porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para E Deus, Ele sempre falou isso também através dos profetas. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Ele vai dizer assim: olha, não conforme como sempre fiz com seus pais, no dia 31, versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. Farei o que, irmãos? Concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pelas mãos para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu conselho, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esse conselho que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu. Aonde que Deus falou que ele colocaria a palavra dele? Fala assim: no meu coração. Meu coração. Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19. Vamos lá, irmãos. Você está entendendo essa palavra? Ezequiel 11, 19. Lhe darei o mesmo coração, um espírito novo porém dentro dele, e tirarei da sua carne um coração de pedra, lhe darei um coração de. Versículo 20: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vai lá no capítulo 36.
versículo 26. E vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de... E porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos nessa noite. Fala assim: Senhor, me dê coração de carne. Tira de mim coração de pedra. Eu quero que a tua lei, que as suas palavras façam morada no meu coração. Senhor, me dê um coração de carne. Faça morada, Espírito Santo, dentro de mim. Amém, irmãos? Vai fazer sentido para você quando você lê o Salmo de número 119, no versículo 11, onde o salmista vai dizer: olha, eu escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, irmãos, o que nós precisamos? Nós precisamos então, nesses dias, de ter um coração de carne, e que o Espírito Santo venha e faça morada em nós. Que o Espírito Santo venha e nos encha com a alegria, nos encha com a certeza plena. Agora que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, que é necessário que nesses dias nós tenhamos um coração de carne, não um coração de pedra. Deus não vai gravar as suas palavras em corações de pedra. Deus ele não vai gravar as suas palavras em um coração endurecido. Deus vai gravar as suas palavras em coração de carne, um coração transformado. Agora, irmãos, nós precisamos orar e pedir isso a Deus todos os dias. Senhor, me dê um coração de carne, um coração que vai guardar a sua lei, que vai guardar a sua palavra, um coração que quando o pecado bater na porta, ele não vai fazer morada, porque já existe a morada do Espírito Santo pela sua palavra. Agora vamos lá, irmãos. Quantas pessoas que estão com o coração endurecido? Eu quero aqui abrir um parênteses para te dizer: olhe por essas pessoas, olhe por aqueles que você tem pregado o Evangelho e que não tem dado crédito. Apresente essa pessoa para o Senhor. Fala: Senhor, dê a ele, dê a ela um coração de carne. Tira o coração de pedra, para que o teu Evangelho possa ser compreendido. E ao ser compreendido, essa pessoa possa ter uma fé, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Versículo 4, capítulo 3, ele vai dizer: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por quê, irmãos? É por Cristo. Diz assim: sempre será. Irmãos, sempre será. Sempre será. Paulo está dizendo: olha, é por Cristo que nós temos essa confiança. Isso que eu estou escrevendo para vocês não é autoconfiança, é confiança que vem do alto. Você consegue entender isso? Nós não precisamos de uma autoconfiança. Nós precisamos de uma confiança que vem do alto, que vem dos céus, que vem de Deus. Paulo está dizendo: olha, versículo 4, minha confiança está nele. Quem é Cristo?
Nós falamos aqui nas últimas semanas. Apocalipse 22:13 ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora eu te pergunto: onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança, irmãos? Deus está chamando pessoas aqui nessa noite a confiar nele. Para de confiar no seu braço forte, talvez não é forte nada. Para de confiar no seu intelecto. Para de confiar nos seus diplomas. Comece a confiar em Deus, única e exclusivamente. A nossa confiança, irmãos, não está em figura presidencial. A nossa confiança não está, irmãos, na cotação do dólar. O dólar está baixo, então a nossa vida vai melhorar. A nossa confiança, irmãos, não está nada pautado nesse mundo. A nossa confiança está em Jesus. Cristo Jesus. Se não for Ele, se não for Jesus Cristo, irmãos, nós não estaremos aqui. Se não fosse Ele ter subido naquele madeiro, se não fosse Ele ter percorrido a via dolorosa, se não fosse Ele receber inúmeras chicotadas, ter sofrido maus tratos, se não fosse Ele ter derramado o seu sangue na cruz, se não fosse Ele ao terceiro dia ter ressuscitado, se não fosse Ele ter aparecido com mais de 500 pessoas, como diz o Evangelho, se não fosse Ele de estar ao direito do Pai, intercedendo por nós, se não fosse Ele de estar preparando um lugar para nós, sabe, queridos, para nos levar, ai, se não fosse, ai de nós, se não fosse Jesus, ai de mim, eu não sei, irmão, não é ai de mim, se não fosse Jesus, ai de mim, ai de mim, se não fosse Jesus, como Isaías é quando viu o trono de Deus. No capítulo 6 vai dizer: ai de mim que vou obedecer. Quando ele viu o trono de Deus, ele falou: ai de mim que vou obedecer. Mas olha, irmãos, entenda algo: sempre será Ele. Quero te dizer isso nessa noite. Confia nele. Confie naquele que está escrevendo os seus dias. Eu estou te dizendo isso. Jesus, a partir do dia que Jesus Cristo segurou na sua mão, Ele está escrevendo os seus dias. Filipenses 1:6, tenha por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, Ele há de completá-la até a volta de Jesus. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, Ele há de completá-la. A obra de Cristo não fica pela metade. Não, nós deixamos as coisas pela metade, irmão. Começamos coisas e paramos, sim ou não? Às vezes eu oro algumas coisas lá em casa. Meu Deus, deixei isso pela metade. Se nada que me cobra, né? Moça, tem isso, a moça tem que fazer aquilo. E às vezes eu nem percebi que eu deixei de fazer alguma coisa. E a gente tem que voltar lá e fazer, porque a gente às vezes começa algo e para. Começamos a estudar, paramos. Começamos a fazer um projeto, paramos. Mas veja bem, irmãos, Filipenses 1:6 está dizendo que Deus começou uma boa obra em nós através de Cristo, e ela não parou, ela não vai parar até que a boa obra seja completa em nós. Pega sua mão para Jesus, eu quero profetizar isso na sua vida. Ei, existe uma boa obra sendo feita na sua família. Existe uma boa obra sendo feita na sua casa. Talvez você não tenha visto pelos olhos carnais, mas eu quero te dizer: abre os seus olhos espirituais. Existe uma boa obra sendo feita. Existe um rio brotando no deserto, irmãos.
Existe algo poderoso que Ele está fazendo, Ele está fazendo. E a fé nos dá a certeza de que tudo isso já está acontecendo. Ei, Deus, faça. Pode fazer, Jesus. Na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas, Jesus, que nós precisamos. Quero te dizer isso nessa noite, irmãos, que você precisa de Cristo. Se você tem Cristo, então você é a maioria. Lembro-me de uma passagem onde Eliseu e Geazi ficou cercado, eles estavam em Samaria. E a Bíblia fala, irmãos, que Geazi falou assim: e agora, quem vai ser de nós? E Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos dele para ele ver o que eu vejo. E os olhos dele foram abertos, existia carruagens de fogo, sabe, ao redor deles, para lutar, para guerrear por eles. Talvez você não entenda, mas Deus está liberando, irmãos. Sabe, batalhas que você talvez pense que você não vai vencer, Deus está liberando hoje para você poder vencer essas batalhas. É isso, irmãos. Sempre será por Ele. Só esse versículo aqui, irmãos, já era o suficiente para a gente ler, sabe, parar tudo, nos jogar no chão e adorar a Ele. O que Paulo está dizendo, olha, é por Cristo que temos tal confiança. É por Cristo que nós estamos aqui, irmãos. Nós não temos confiança em nós mesmos. De verdade, nós não sabemos fazer igreja, irmãos. Nós não sabemos, fazer nada. A certeza de que tudo isso que nós estamos vivendo vai dar certo é porque nós não sabemos nada. É Ele que sabe tudo. Jesus Cristo vem, confia em nós e fala: faça isso, e nós fazemos. Jesus Cristo vem e fala: novo desse jeito, prega dessa forma, ame as pessoas, ame a mim acima de tudo, e nós vamos, vamos debaixo da nuvem, nós não queremos sair debaixo da nuvem. Porque se a nuvem andou, nós precisamos andar também. Porque é sobre Cristo, irmãos, é sobre Ele. Nunca será sobre nós. Até porque, irmãos, o versículo 5 ele vai dizer: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, a nossa capacidade de nós. Irmãos, nós somos limitados. Tudo que nós temos vem de Deus. Como João Calvino ele disse um dia: tudo que você vê de bom em mim vem de Deus. O que você vê de mal em mim é de mim mesmo. É verdade, mas o que você vê de bom em mim é Deus. É dele. E aí ele vai dizer no versículo 6, olha: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vive. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando assim: olha, você vai estudar teologia. Eu estudo teologia desde 2007, 2009. E quando eu comecei, irmãos, a estudar teologia, as pessoas falavam assim: cuidado, hein? A Bíblia fala que a letra mata. Cuidado, você vai ficar maluco. Quem já ouviu as pessoas falar isso? Você já ouviu isso? Às vezes as pessoas não entendem o que o apóstolo Paulo está dizendo. É bom estudar, estuda sua Bíblia, estuda os Evangelhos, estuda Cristo, leia a palavra, medite nele, compreenda, traga para dentro. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que o código externo do antigo concerto, da antiga aliança, produzia morte espiritual, pois a lei apenas nos mostra a nossa necessidade.
mas é incapaz de atender a necessidade. Vai fazer sentido quando você lê Romanos 7. Vamos lá. Romanos capítulo 7. Versículo 7. Ele vai dizer, olha, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não te dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Logo, e eu, por algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, eu vivia o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom e morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente valente. Porque bem sabemos que a lei espiritual não é eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sigo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo estava dizendo, irmãos, que ele conheceu o pecado pela lei. Logo, quando ele começou a ter o entendimento da lei, ele descobriu que aquele estilo de vida, ele que cita a cobiça, aquele estilo de vida era pecado na vida dele. Logo, quando ele reconheceu, ele estava morto. Por isso ele vai dizer aos Coríntios, aonde nós lemos em 2 Coríntios, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso ele está declarando isso, irmãos, que a nova aliança, ela é o poder interior. Quantos que estão entendendo isso? A nova aliança é o poder interior. Entenda, irmãos, a velha aliança, a lei, ela foi escrita em tábuas de pedras. Poder exterior. As pessoas liam aquilo e entendiam que estavam vivendo no pecado, mas paravam por isso. Embora havia todo aquele ritualístico, de sacrifício que apontava para Cristo, obviamente, sempre apontou para Cristo, que foi o sacrifício perfeito. Agora, na nova aliança, a lei está escrita onde, irmãos? Nas tábuas do nosso coração interno. Por isso que ele vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Paulo está nos ensinando que a nova aliança é o poder interior que vem do próprio Espírito de Deus, que vem do próprio Deus. E aí no versículo 7 ele vai dizer, olha, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras,
veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Ele está falando que todas as vezes que Moisés subia e descia o monte, ele chegava lá embaixo, o seu rosto brilhava. Mas aquele brilhar do rosto, a glória no rosto de Moisés, era transitória. Por quê? Porque aquela glória era um reflexo daquilo que Moisés tinha conseguido lá no alto do monte, que era a presença de Deus. E olha que interessante, Paulo está dizendo, mas aquela glória que havia no rosto de Moisés era transitória. Isso quer dizer passageiro. Então Moisés, quando se distanciava do monte, a glória que brilhava no seu rosto se esvaiu. Por isso que Moisés resolveu colocar o véu no seu rosto, para que as pessoas não percebessem que a glória foi embora e acabou, foi-se embora agora. Que lembra lá da passagem de 1 Samuel capítulo 4, versículo 19, que os filisteus levaram a arca e Ofni e Finéias, filhos de Eli, que era o sacerdote da época, foram mortos na batalha. Quando a notícia chegou para ele, a Bíblia fala que ele caiu para trás e quebrou o pescoço. E a esposa de Finéias deu à luz, e o seu filho, ela colocou o nome de Micabel. E a Bíblia fala que é porque se foi embora a glória de Deus. Da mesma forma, irmãos, acontecia com Moisés. Aquele brilho no rosto foi se esvaindo. Mas olha o que Paulo está dizendo. Olha, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitório. Aí ele vai dizer: como não será maior? Versículo 8. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Por quê? Porque não é transitório. Porque não vai se esvair. Essa glória que agora, irmãos, habita dentro de nós através do Espírito Santo é permanente. A obra é permanente. A glória é permanente. As palavras de Deus é permanente. E foi Cristo que nos deu ele. Foi o próprio Cristo que nos enviou o Espírito Santo, para que agora habitasse em nós, habitasse no nosso coração. Então, Paulo vai dizer assim: olha o que ele está dizendo. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o mandamento, o ministério de justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, que é o Espírito Santo. E ele vai dizer, irmãos, no versículo 12, estou caminhando para o final: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Por que nós temos que ter ousadia? Porque nós não falamos de nós. Aliás, se nós formos falar de nós mesmos, ninguém vai dizer o que falamos de Cristo e esse crucificado. Nós falamos, irmãos, daquele que morreu na cruz. Vale a pena falar dele. Vale a pena falar para o mundo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura. Vale a pena falar para as pessoas: olha, Ele me salvou, Ele me curou, Ele estava lá quando ninguém estava. Vale a pena falar, irmãos. Não deixe de falar de Jesus para as pessoas.
Por isso falamos com ousadia. E olha que interessante, o véu foi tirado, mas é um véu, irmãos, que estava no templo, que separava o homem de poder se achegar diante de Deus. A Bíblia fala que quando Cristo morreu na cruz, o véu foi tirado. Não existe mais separação. Podemos nos achegar com ousadia. Com quem, irmãos? Com quem? Ousadia. Versículo 17 ele vai dizer. Vamos lá. Ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito está, o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Será que nós temos dado liberdade para o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações? Às vezes a gente confunde e enxerga essa passagem no contexto coletivo. Mas se o Espírito Santo de Deus está no seu coração, você precisa dar liberdade para Ele. Será que nós temos dado liberdade para Ele agir em nós? Será que nós temos dado liberdade para Cristo falar conosco? Será que nós temos dado liberdade para o Espírito Santo, sabe, nos mostrar os pecados que nós temos? Porque a Bíblia fala que Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Será que nós temos dado liberdade para Ele limpar as nossas sujeiras? Será que nós temos dado liberdade ao Espírito Santo para nos apresentar cada dia mais e mais a Cristo, para nos fazer um novo homem, uma nova mulher, com um coração de carne e não um coração de pedra? Será que nós temos dado liberdade para Ele? Ou será que às vezes a gente só canta isso? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Será que você quer ler? Espírito de Deus. Tem liberdade aqui. Tem. Aí no dia a dia, irmãos, o Espírito Santo está ali. Não vá por esse caminho. E o caboclo vai. Aí no dia a dia o Espírito Santo está falando: largue esse é pecado, não faça isso. E a pessoa continua. Aí no dia a dia o Espírito Santo está falando: não minta. E a pessoa continua mentindo. Aí no dia a dia, irmãos, aonde é o Espírito Santo, há liberdade. Vamos lá. Dê liberdade para o Espírito Santo. Às vezes as pessoas confundem isso com, sabe, queridos, com girar. Hoje a gente tem visto os excessos, né? Pessoal, aonde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Aí o pessoal começa a girar e dá aquela gingada. Crente girar. Onde o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que nós somos o templo. Nós somos o templo de quem, irmãos? Deixa eu te falar algo. Ore com sensibilidade ao Espírito Santo. Sabe, irmãos, peça a Deus para você ter sensibilidade ao Espírito Santo. Nós precisamos ter sensibilidade à voz dele. Ele nos mostrar o que nós precisamos fazer, o caminho que nós temos que percorrer, o caminho que nós temos que andar. Sabe, queridos, a estrada que nós estamos indo, se é a estrada de Cristo, vamos continuar nela. Mas, irmãos, o Espírito Santo todo dia está nos conduzindo. Então, interessante que no versículo 18 ele vai dizer: todos nós, e aqui eu finalizo. Não alguns, dizendo todos nós. Ele podia estar dizendo assim: olha, eu, mas ele está dizendo não, estou falando plural. Sempre vai ser plural. O que Deus faz na sua vida vai revelar. O que Deus fazia na sua vida vai revelar no nome de Deus. A glória que for brilhante no seu rosto vai tocar em outras pessoas.
Todos nós, olha o que ele está dizendo para finalizar, com a cara descoberta, com a cara o que, irmãos? Descoberta. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Não precisamos de véu. O véu não tem que se rasgou de alto a baixo. Não existe separação, não existe obstáculo que Cristo já não tenha derrubado pelo seu próprio sangue. Agora, irmãos, ele está dizendo: olha, você reflete aquilo que você contempla. O que você tem contemplado? Se você tem contemplado a glória do Senhor, então isso vai refletir a sua vida. Todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Existe uma transformação em olhar para Jesus, em colocar os nossos olhos nele. Talvez, irmãos, o apóstolo Paulo seria a pessoa mais improvável, perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. As pessoas tinham medo do apóstolo Paulo antes das coisas. Até que um dia, no caminho para Damasco, ele colocou os olhos em Cristo. E a partir daquele dia, nunca mais havia vivido. Todos nós somos chamados a colocar os nossos olhos em Cristo. Desde o menor até o maior. E nesse lugar, que a glória de Deus vai refletir em nós, olhando como num espelho. A sua glória vai refletir em nós, e nesse lugar nós somos transformados na imagem de quem? Na imagem de Deus, irmãos. Na sexta-feira nós estávamos aqui, nós falamos sobre a imago Dei, ou seja, a expressão latina para a imagem de Deus que está lá em Gênesis. Que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, veja bem, nós somos transformados à sua imagem pelo Espírito do Senhor. Agora, irmãos, rapidinho para a gente finalizar. Como está seu coração? Pedra? Coração de pedra ou coração de carne? Que você tem carregado tem sido algo transitório ou é algo permanente? É tempo de nós tirarmos o véu, é tempo de nós tirarmos as máscaras, é tempo de nós tirarmos as pedras. Deus quer te dar um coração de carne, para que o Espírito Santo habite nele e te transforme para a glória do Senhor. Tira, Jesus, o coração de pedra. Como diz a canção, remove a minha pedra. Remove o coração de pedra. Nós queremos ter um coração de carne, para que o teu Espírito Santo habite em nós, que nós possamos glorificar o teu nome. Quem entendeu essa palavra? Deus está levantando uma igreja que vai refletir a glória dele. Irmãos, muito tem se falado sobre o que nós estamos vendo lá fora, principalmente nesse período de carnaval. Mas isso é um reflexo do mundo. Você consegue entender isso? Isso é um reflexo do mundo. Mas se você tem Cristo, você não vai refletir sobre essas coisas. Se nós temos Cristo, nós vamos refletir a glória de Deus. Pessoas serão tocadas pela glória de Deus, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Amém? Você pode ficar sobre os seus pés. Cuidado do seu